tarde estamos aqui na Ponte de Ferro, trazendo o ídolo glorioso, ordenado por Yeshua, ele que há 2000 anos atrás morreu num Gólgota, pendurado e cravado numa cruz pelos nossos pecados. Portanto, nós não estamos aqui para ofender nem atacar a ninguém. Nós estamos aqui, meu amigo, para falar a verdade da palavra de Deus. Esse ídolo é importante porque ele tem como objetivo de transformar, de libertar, de tornar o homem uma nova criatura, saindo da condição de maldição para a condição de bênção, saindo da morte para a vida, e você se tornando agora uma nova criatura em Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. Está aqui nosso sargento Moisés. Moisés, nosso sargento, está aqui. Sargento Moisés. Amigo, nós vivemos em uma sociedade em geral que não é de agora, foi a partir do momento que Adão pecara, o homem não quis mais saber mais de Deus. O homem agora procurou viver a sua escolha. Qual foi a escolha de Adão? A morte. Adão queria ser igual a Deus, era impossível. Não existia, não havia possibilidade de Adão ser igual a Deus. Quem convenceu, quem orientou Adão? Ninguém. O diabo convenceu a Eva, mas Eva não convenceu nem obrigou a Adão, não. A Bíblia diz que Eva pecou por engano, por orientação. Houve aquele diálogo entre o diabo, né, com Eva, e Eva cedeu. Eva passa agora a comer do fruto, e quando Eva está comendo, Adão chega e ele não incitou, ele nem sequer questionou a posição de Eva em relação a não comer aquele fruto. Porque Eva não deveria, mas quando ele chega, ele encontra a Eva comendo. Ele poderia ter questionado a Eva, ter falado com Eva, repreendido a Eva. Ele poderia não ter comido do fruto, essa seria uma possibilidade. Era o que Deus queria que ele não comesse, eles. Mas ele não incitou. Sabe por quê? Porque estava no coração do homem. Estava no coração de Adão. Adão não estava satisfeito com o paraíso que Deus havia dado a ele. Adão não estava satisfeito com a mulher que um dia ele precisava e Deus deu. Ele sentiu uma falta, uma necessidade. E quando Deus agora dá uma mulher a Adão, uma companheira tirada da sua costela, que Adão desperta do sono, na minha analogia, Adão ficou como menino, pulou. Eu acredito que Adão procurou terra e não achou. E tão alegre que ele ficou. Ele agora olha para Eva, veja como ele procura agora a valorizar, honrar uma companheira que Deus lhe deu. Aí olha para ela e diz agora, o nome dela é Eva. Quem colocou o nome na mulher de Adão foi o próprio Adão. Depois, o próprio Adão disse assim, é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Que anota o quê? Era uma companheira dele. O bem que ele queria para ele era o mesmo que ele transferia para a esposa dele. Amor, carinho, preservação, dedicação. Proteção não, porque ele não precisava de proteção. E quando Adão diz, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, naquele momento ali, não havia necessidade de proteção. A única proteção que Adão estava precisando, todavia, era aquela de ele não prevaricar. Aí ele manter distante da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria a sua proteção, manter distante. Mas ele agora excitou em comer. Comeu, quando ele come, agora ele perde agora a pureza, ele perde agora a sua inocência. Ele não estava só satisfeito com aquela mulher.
que Deus havia dado a ela. Eu os ossos ficando da minha casa, ela é minha. Eu não posso dividir a minha mulher com ninguém, não. Eu não posso permitir que minha mulher se deite com outro homem na cama, não. Eu não posso se deitar na minha cama, eu e outro homem com a minha esposa, não. Eu não posso fazer uma suruba com a minha esposa, não. Eu não devo honrar, respeitar a minha esposa. Até porque Adão, se ele tinha esse pensamento, eu não acredito que não. Que tinha uma relação anal e oral, porque Deus já havia orientado a eles, para eles não enveredar por esse caminho, porque ainda a maldade não havia ainda despertado esse sentimento neles. Ele não tinha esse sentimento de ter uma relação anal e oral, não. Mas Deus indica a bênção que foi agora dirigida, atribuída àquele primeira família no Éden. Foi essa, disse Deus. Para aquele casal, crescemos e multiplicai-vos e sede fecundos. Logo, nós entendemos que Deus estava orientando Adão e a Eva, que eles podiam se relacionar pelo lado natural, que é aquela ordem natural, né? Que é pênis versus vagina. Quando Deus abençoa, crescemos e multiplicava, é óbvio, cientificamente foi comprovado, e todavia essa é a verdade. O homem só engravida a mulher quando ele introduz o pênis na vagina dela, porque há um encontro entre o espermo e o sêmen da mulher. Aí Adão agora, depois dessa bênção, né? Deus abençoou aquele casal, aquela primeira família. E eles agora tocaram o barco para frente. Estava Adão agora alegre com a mulher do seu lado. E quando Adão ele usa essa expressão que é a carne da minha carne, então, meu amigo, o negócio é sério. Você tem que honrar, você tem que preservar a pureza, respeitar a sua mulher, respeitar o seu marido. Mas hoje vivemos em uma sociedade promíscua, vivemos em uma sociedade onde os valores são revertidos. Isso foi após a desobediência, a transgressão do homem, quando o homem não leva mais Deus a sério. Que o diabo, a antiga serpente, tinha dito à Eva que Deus não era sério, que Deus não tinha compromisso com o que ele falara, com a ordenança que ele deu para aquela primeira família. Como a Bíblia diz que lá na frente a mulher, o quadro mais fraco, ela caiu nessa astúcia, nessa cilada, nesse engodo. Aí Adão agora voluntariamente pecou. Quando Adão peca, ele poderia ter agido de uma forma totalmente diferente, ele poderia ter rejeitado, mas estava no coração dele. Não há nenhum respaldo bíblico para eu trazer isso como doutrina. Mas eu acredito que ele namorava com aquele fruto. Tanto é que quando o diabo começou a fazer aquele projeto para separar o homem, porque ele já tinha observado esse lado, principalmente em Eva e em Adão também. Aí o diabo disse: bom, vou preparar aqui um meio para separar ele de Deus, que era a condição do diabo. Que o diabo, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. O trabalho dele é esse, meu amigo, é o mentiroso, o pai da mentira, assassino. Ele não tem, nele não há nada de bom. Também ele não deseja e nem tem nenhum respeito, nenhum carinho, ele não tem nenhuma fascinação pela criação de vida, pelo ser humano. É terrível, o cara é um monstro. O cara foi condenado, mas até hoje ele não se arrependeu. Vai ser lançado num lago de fogo e ele não vai se arrepender. Sabe por quê? Porque quando Deus lança uma maldição no diabo, é porque na onisciência de Deus, Deus já sabia que ele ficaria nessa situação, nessa condição. Não haveria, não houve mais arrependimento dele, não haverá mais arrependimento dele, não. Mesmo sofrendo lá no lago de fogo. Logo, o que ele vai fazer? Ele vai procurar assediar, ele vai procurar todavia enganar o ser humano. Nesse mundo que também foi amaldiçoado por Deus já após o pecado, quando Deus lança sobre o homem a sentença de morte, Deus diz: olha, Adão, agora maldito é a terra por tua causa. E nós estamos vendo essa maldição de hoje. Terremoto, eu sempre falo aqui, tsunami. É verdade? Inundações, ciclones, né? Você vê que os produtos
que Deus, quando Deus criou lá o homem no jardim, disse que o homem poderia comer totalmente livremente dele. Hoje, nós comemos ele com um produto de tecido agrotóxico, né? Que tem levado muitas pessoas a pegar um câncer. Tudo isso foi uma maldição lançada sobre a terra, por conta da prevaricação e do pecado do homem. Porque o homem agora trocou a vida pela morte. O homem não quis ser mais orientado por Deus, o homem não quis mais saber de Deus. Aí você vai ver, lá na frente, Paulo abordando isso aí. Lá em Romanos, no capítulo 1, a condição da sociedade, a condição do mundo. Os homens não têm nenhum interesse de procurar conhecer a Deus, de mudar aquele rumo, aquela trajetória, aquela sociedade, porque não estava no projeto de Deus, nem era a vontade de Deus que nós vivêssemos numa sociedade como hoje. Uma sociedade ímpia, uma sociedade depravada, assassina, imoral. Uma sociedade que coloca as coisas desse mundo em primeiro lugar, em primeiro plano, na sua vida, na sua família. Uma sociedade que ele chama do mal bem. Uma sociedade que chama do amargo doce. Uma sociedade que despreza o dom, a graça, o perdão de Deus. Irreconciliáveis. Por isso, quando o escritor ele narra que os perdidos são como a areia de mar na onisciência de Deus. Eu já sabia que a maior parte do mundo, antes de Jesus vir morrer na cruz, rejeitaria a Yeshua, rejeitaria o filho dele como redentor. Sabe por quê? Porque o homem agora está com o coração dele circunciso, com o coração voltado para esse mundo. O cara passa mais coisas desse mundo, tem um prazer de matar, de roubar, de adulterar, de vestir uma calça, uma sainha, quem gosta. Suruba, pedofilia, aborto, ideologia de gênero. Que é isso, irmão, ideologia de gênero? O camarada hoje tem aquele prazer, né? Na imaginação dele, ele pode trocar de sexo. Mas na verdade ele não trocou de sexo, ele trocou de órgão. Então o diabo ele vai trabalhar todavia dentro dessa situação, dentro desse sistema apostata que só agrada aqueles que são irreconciliáveis, que só agrada aqueles que não estão escritos no livro da vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. Jesus não morreu, não foi para o bonzinho, não. Jesus morreu, foi para o doente. A salvação, a Bíblia diz que foi manifesta, a graça foi manifesta trazendo a salvação a todos os homens, independente da sua raça, da sua cor, da sua origem, da sua cultura, independente, entendeu? Da sua condição socioeconômica, independente do que você hoje vive fazendo nesse mundo. Como assim, irmão? O cara que vive matando, roubando, adulterando, uma série de coisas. Mas independente disso aí, Deus ama o pecador. O que Deus vem aborrecer aí são as práticas. Tanto é que Deus manda Jonas ir lá em Nínive. Qual era a condição daquela cidade? Eram violentos. O rei, quando vencia uma guerra, ele tinha prazer de vazar os olhos do rei, dos príncipes. Arrancava a cabeça do rei, dourava os dedos, os polegados das mãos. Pegava a cabeça sem os olhos e colocava e fazia uma pirâmide como troféu. Era muito violência. Aí Deus agora vendo a crueldade, a maldade dele, Deus disse, mas na sua onisciência Deus já sabia que eles iriam se arrepender. Olha o orgulho de Jonas, sabia que a cultura, a lei dele, os deuses dele, era um perigo para a nação dele. Mas, na verdade, Jonas era orgulhoso. Jonas não queria que Deus perdoasse ele. Por esses fatores. Aí Jonas chega lá, abreviando, começa a pregar agora que o fim dele havia chegado. O rei tomou conhecimento que se tratava de um hebreu. Aí o rei se vestiu de saco, proclamou em jejum no período de 3 dias. E Deus agora manda a Jonas dizer que Deus não traria mais. Aquela sentença foi revogada. Sabe por que a sentença de Nínive foi revogada? Porque o homem, ele mudou.
por completo as suas atitudes perversas, mal, idólatra, assassina, depravada, imoral. Ele mudou. Ele convidou a todo o povo, até os animais, passaram 3 dias e jejuando, e clamando e pedindo a misericórdia de Deus. É o que Deus quer, por meu Yeshua é isso. É que você repudie esse mundo, que você abandone as práticas que você vem realizando. Na pregação de João Batista você vai ver isso. Ele convida a nação dele ao arrependimento, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O único meio de você se reconciliar com Deus, o único meio de você passar a ter comunhão, paz com Deus, é quando você renuncia a esse mundo. É quando você agora procura a ter um comportamento totalmente diferente que você tinha antes. Se você roubava, não rouba mais. Se você matava, não mata mais. Se você gostava de vestir maçã, não veste mais. Se você gostava de mentir, de adulterar, tantas outras coisas, de esquartejar, de fazer uma suruba, né, de abrir a boca e receber um pênis, um ano. Agora não, uma nova criatura, nesse caminho estreito, você não vai fazer mais isso. Ainda há solução, ainda há jeito. Agora nós vivemos em uma sociedade que os valores hoje são revertidos, como eu falei com o irmão. E muitos, uma multidão que vai ser lançada no lago de fogo justamente, são pessoas irreconciliáveis, que não quer nada com Deus, que ama o que faz, que tem prazer, sabe que vai ser condenado, sabe que vai se apresentar perante o grande tribunal de Cristo, mas não se arrepende. Mas enquanto a igreja, enquanto existir crente na rua e nas igrejas pregando a verdade da palavra de Deus, você está com a oportunidade de mudar a sua situação. Jesus, em parte, ele já fez o que nós não podíamos fazer. Era cumprir a lei, toda a cláusula da lei. Agora, resta você e cada um que se encontra escravizado neste mundo fazer a sua parte, abandonar o pecado, reconhecer que é um pecador, reconhecer que é um trono, um Deus, um soberano acima de qualquer governo. Reconhecer que Yeshua, Jesus, morreu na cruz há 2000 anos atrás. Ele está pronto para te perdoar, para te absolver. Está pronto para te dar um novo nome. Nele você se moldar nele. Como é que você se molda nele? É você abandonando essas práticas. Você agora passa a ser um cara puro, justo. Você agora passa a ser um cara honesto. Você passa agora a amar sua esposa, sua família, os seus filhos. Você é daquele tipo de cara que maltrata o animal, que maltrata a esposa, que é ignorante para a esposa e para os filhos. Você que é ignorante para o marido, que é insubordinado ao esposo. Agora você não é mais, porque você nasceu de novo. Aí a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aí você se moldou em Cristo. Quem se molda em Cristo, abandona o adultério. Quem se molda em Cristo, abandona a violência. Quem se molda em Cristo, abandona o roubo. Quem se molda em Cristo, abandona a idolatria, a feitiçaria, o ateísmo. Quem se molda em Cristo, o coração dele agora não é mais incircunciso. O Espírito Santo agora passa a fazer morada nele. Por isso que ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele bate, ele é educado, ele convida, ele não tem prazer que ninguém se perca. Pelo contrário, o príncipe desse mundo, o príncipe das trevas, que é o pai da mentira, que é enganador, acusador, ele vai trabalhar 12 horas. A Bíblia diz que ele percorre o mundo todo em busca de quem ele possa tragar. Aí ele vai trabalhar para manter o cara preso na idolatria, na feitiçaria, no roubo, no adultério, no crime, no cuecão de couro, no pitibicho, aquele cara que tem prazer, quem gosta de vestir uma saia, de ficar de quatro, quebrar os seus espíritos, suas feias que serão delatadas. Por quê? Porque deu lugar, ele continua dando lugar ao diabo. E a Bíblia diz lá em João que existem 2 tipos de filhos.
ao Filho de Deus e o filho do diabo. Mas se você quiser se tornar filho de Deus, há uma necessidade de você passar por esse crivo do arrependimento e da reconciliação. Vamos agora para cá. Meus amigos, vou fazer uma tarde aqui, uma breve introdução. Estamos aqui mais uma vez, trazendo uma palavra que ela poderá totalmente mudar a sua vida e o seu modo de viver. Palavra que é rejeitada não é desde agora, é uma palavra que há 2000 anos atrás, Yeshua Jesus falou, e ela foi rejeitada. Ele não foi bem recebido, não foi bem aceito, até porque a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, até os seus rejeitaram a ele. Mas nós, como gentios imundos, recebemos ele. Por isso que esse evangelho, depois da sua ressurreição lá no monte, onde ele estava ali, todos os seus apóstolos, e aonde? No Monte das Oliveiras, ele disse que esse evangelho passaria a ser transcultural. Evangelho que não ficaria restrito ali, só em Jerusalém não. Porque o evangelho chegou até a nós. Paulo disse que ele derrubou a parede de separação. Paulo disse que agora que de ambos os povos ele fez um só. De ambos ele fez um. Agora a salvação só não era agora dirigida somente aos judeus, não, era para todos nós. Você que vive nesse mundo, você que vive nesse caos, nós vivemos num caos moral, vivemos num caos social. Um dia Deus olhou do céu para a terra, e ele, quando ele olha para a terra, e viu a terra sem forma e vazia, não tinha nenhuma forma de vida, não existia estrela, não existia o sol, não existia a lua, asteroide, meteorito, cometa, planetas, não tinha oxigênio, não existia a fauna nem a flora, meu homem. Dentro desse caos, Deus agora cria todas as coisas do nada. Mas hoje nós estamos vivendo em um caos pior daquele primeiro caos que Deus olha do céu para a terra. Esse segundo caos tem levado a raça humana a se tornar um verdadeiro infrator, um verdadeiro ateísta, materialista, zombador, imoral, depravado, assassino. Não há pior caos do que esse caos que nós hoje estamos vivendo. Onde você não tem segurança, onde os homens perderam o amor, onde os homens não querem mais saber de Deus, onde a pornografia, onde o cordão, aonde a idolatria, a feitiçaria, aonde o prazer de roubar, o prazer de matar, o prazer de adulterar, o prazer de matar a esposa, o prazer de matar os filhos. E o que está escrito no capítulo 23 de Mateus, quando João perguntou a Yeshua, Jesus, qual será o sinal da tua vinda? Ele disse, ele aponta para que tudo isso que vem acontecendo hoje, para essa imoralidade, para essa depravação, para esses valores revertidos, nessa sociedade depravada, assassina, nessa sociedade imoral que não quer saber de Deus. Falar em pureza, falar em honestidade, falar em amar o próximo nessa sociedade aqui, é motivo de você querer, é motivo de alguém querer apagar, tirar, queimar o seu CPF. Não se pode mais falar em amor, não se pode mais falar em pureza, não se pode mais falar
em honestidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. A situação em que nós estamos vivendo aqui no mundo, se você ligar a televisão, você vai ver. Eu era um cara que desde de solteiro gostava de assistir repórter, e hoje eu estou assistindo pouco, porque, meu amigo, é tanta coisa, é tanta hipocrisia, é tanto assassinato, é tanta injustiça. Isso é conhecido como nossos dias, como os dias. Daniel falava de abominação, de apostasia. Apostasia no casamento, apostasia na religião, apostasia na letra, na música. Meu amigo, todas essas apostasia que vem ocorrendo, que vem crescendo, que vem tomando um rumo, que muitas das vezes o cidadão não quer sair nem de casa porque tem medo de colocar o pé fora do seu portão, porque não há mais segurança. Aonde os valores são revertidos, aonde a sociedade tem dito para o amado que é doce e para a noite dia. Mas parar por causa do carro. Tudo isso aconteceu a partir do momento em que o homem não quer mais saber mais de Deus. O homem não quer mais ser orientado e ser instruído por Deus. E quando ele deixa de ser orientado e instruído por Deus, e quando ele não quer mais saber de Deus, ele agora procurou prevaricar. Ele se tornou um prevaricador. Ele agora entregou o coração dele a tudo isso que vem acontecendo hoje. Ele tem mais prazer em matar. Quem gosta tem prazer mais de mudar de órgão. Não muda de sexo não. Quem tem prazer e gosta faz suruba com a sua esposa, com os seus amigos em um motel ou um casarão. Quem gosta. E até no meio dele mesmo. Quando o cidadão ele ganha uma esposa. A não diz assim, é carne da minha carne, gosto dos gostosos. Então você tem um dever, tem a obrigação de ser recíproco, de honrar, de respeitar os seus cônjuges. Essa lei da pureza, quando o homem perde, o homem se torna agora um animal irracional. Quando o homem agora ele está totalmente desprovido de Deus, ele não quer saber. O que ele quer mesmo no capítulo 1 de Romano é agradar a ele, é agradar a vontade da sua carne, é agradar o príncipe desse mundo. Quando Paulo aborda, e Paulo agora apresenta a condição da sociedade, que eles procuraram mudar a verdade e mentira, meu amigo. O caos é sério, a situação é séria diante de Deus. Até mesmo diante da nossa sociedade, tudo que nós fazemos aqui, nós seremos cobrados. Tudo que nós aqui realizamos, que não esteja dentro dos padrões morais e éticos de Deus, você vai ser cobrado. Haverá um dia que haverá um trono branco. Haverá um dia você que todas as nações, povos, línguas e tribos comparecerão perante um tribunal de Cristo. Agora para quê? Por quê? Para prestação de conta, para responder por toda a sua maldade, por toda a sua prevaricação, por toda a sua imundícia, por toda a sua depravação, por toda a sua idolatria, por toda a sua injustiça, por toda a sua ganância. Dentro dessa perca do homem, da pureza e da inocência, o homem agora passou a conhecer, o homem agora foi atingido de cheio pelo pecado. Aquilo que ele não desejava, ele passou a desejar. Aquilo que ele não conhecia, ele passou a conhecer. E quando o homem passa a conhecer, ele passa agora não só a desejar, mas a realizar e ter prazer naquilo que ele faz. E a Bíblia diz que quem ama este mundo, o amor de Deus não sai dele. Quem ama este mundo, ele nunca ele vai poder herdar o reino dos céus.
Porque o coração dele está nesse mundo. Ele ama o que faz, ele tem um prazer quem gosta de matar, de roubar, de vestir uma série, de beijar na boca do outro bigodudo, de lamber a língua do outro bigodudo, daqueles que gostam de fazer um sexo anal e oral, que quem vem violando a lei natural, que Deus havia abençoado o casamento, dizendo que crescemos e multiplicai-vos e sede fecundos. Amém, meu irmão? É a palavra, né, meu amigo? Que o diabo e o inferno não vai gostar, não. Não é um ataque, nem tampouco estamos aqui para ofender a dignidade de ninguém. Eu sempre digo isso. Mas Paulo, de posse do verdadeiro evangelho, ele deixa bem transparente, ele enfatiza que todo cristão sem nascer em Cristo, quem tem Cristo no coração, ele tem que condenar as obras infrutuosas da treva, isso publicamente. Não é o dever nosso, o dever da igreja, o dever do cristão, ele usar a palavra de Deus, sem querer entrar na sua vida particular e dizer que você está correndo um grande perigo, se você permanecer nessa vida, se você permanecer nessa escolha que você fez, se você permanecer nessa sua ignorância, se você permanecer nesse caminho em que você está trilhando, que é o caminho largo, é o caminho que vai levar muito à condenação eterna, é o caminho largo que vai levar muito à segunda morte. Que caminho largo é este, irmão? É aquele que diz da noite e dia. É o que diz do mago amar a doce, é aquele que tem prazer de matar, é aquele que tem prazer de roubar, é aquele que tem prazer de explorar, é aquele, meu amigo, que tem prazer de derramar sangue, de vestir uma saia e receber um pene na boca e no ânus. Aí você pode dizer, irmão, que palavra é essa? É uma palavra científica. E esse prazer, ele só poderá deixar de atuar na sua vida no dia em que se você moldasse em Cristo, no dia que você se determinar de dizer, eu não quero viver mais nessa orgia, mas não, eu não quero viver nesse mundo pose, nesse mundo imoral, nesse mundo que já foi amaldiçoado e condenado por Deus, não. O pecado de Adão trouxe essa maldição sobre a terra. E qual foi a maldição que Deus lançou sobre a terra? E você está vendo aí a terra muda, que tsunami, inundações. Quando não havia necessidade de o homem usar agrotóxico nos produtos que nós se alimentamos, hoje se usa agrotóxico nos alimentos justamente por conta da infidelidade daquele homem que um dia ignorou as instruções e a ordenança e a orientação de Deus. Quantas pessoas já morreram por conta justamente desses alimentos que tem um alto teor de agrotóxico? Quantas pessoas já morreram pelas suas escolhas de uma pessoa insana, de uma pessoa louca, que tem ignorado a graça, o favor e a misericórdia de Deus, porque Deus não tem prazer na morte do homem, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer que você seja lançado no lago de fogo. Por isso Ele deu seu Filho Yeshua, a Jesus Cristo, para morrer na cruz, para te oferecer perdão, para te oferecer uma oportunidade de você possa escapar do grande trono branco e após a segunda morte. Você vai ver, então o cara nessa situação, porque o diabo ele vai trabalhar 12 horas, para todavia te assediar, te convencer de que você está certo, que não há perdão, que não existe Jesus, que isso é uma história, isso é uma mitologia. O diabo vai convencer você que não existe céu, o diabo vai convencer você que não existe inferno. O diabo vai usando vários métodos para que todavia o homem permaneça nesse mundo amaldiçoado e condenado por Deus. Mas porque Deus amaldiçoou esse mundo, Ele tinha e agora Ele amaldiçoa, mesmo assim por conta do pecado, da transgressão, da escolha do homem. O homem escolheu a não querer ser mais dirigido, o homem escolheu agora, ele se achava
fora da orientação e da comunhão que ele gostava com Deus. Mas foi trágico o fim dele. Foi trágico. Porque eles perderam a infinidade, a inocência e a pureza. Ele teve o desprazer de ver o filho mais velho matar o mais novo. Ele teve o desprazer de ser lançado fora do jardim do Éden. Ele teve o desprazer agora de ver a sociedade evoluir, crescer, os assassinatos, a idolatria, os pecão de couro feito de bicha crescer e evoluir. Quando você olha pela palavra de Deus, e Sodoma e Gomorra, e para nossos dias atuais, veja a revolução. Eu acredito que naqueles tempos ali não existia uma cirurgia que viesse trocar de órgão do ser humano, não. Hoje tem. Só pode mudar de sexo. Só pode mudar fazendo uma retificação de órgão. Quantos minutos já vai? Então, meu caro amigo, uma oportunidade como essa, você não deve lançar fora. Uma oportunidade como essa, que vem lhe oferecendo a oportunidade de você se livrar da ira, da justiça, do grande trono branco. Uma oportunidade que vem livrar você da condenação e da morte eterna. Onde um lugar que você não terá escolha, uma opção. Não haverá uma rede e uma cama. Não haverá um uísque, um vinho. Não haverá um momento em que você possa comemorar um Réveillon, um Natal, ou brincar um carnaval. A Bíblia diz que lá você vai ter sede de fome, mas não vai existir água e alimento. Lá a Bíblia diz que só haverá fogo, ranger, choro. Mas o homem tem ignorado. O homem tem colocado o coração dele aqui nesse mundo. E quando o homem coloca o coração dele nesse mundo, meu amigo, para ele abrir espaço para o perdão, para a moradia dele na vida dele, é difícil. Porque haverá uma guerra entre a carne e o espírito. A carne vai levar você para os prazeres, os desejos que esse mundo lhe oferece. O espírito vai levar você para a obediência a Deus, a obediência às suas leis. A você ter uma vida pura, a você ter uma vida santa, obediência a Deus. É uma vida em que você vai repudiar o prazer de derramar sangue, de espartejar, o prazer de vestir um cuecão de couro, o filegal, o prazer de maltratar a sua esposa, o prazer de ser insubordinada ao marido. São duas coisas que vem acontecendo hoje na família. É a mulher insubordinada e o marido que gosta de maltratar a esposa. Ele não olha que Deus deu a companheira a ele, porque ele precisava, ele queria. E Deus disse, está aqui uma escrava. Está aqui uma prostituta, toma, dá uma escrava, toma, dá uma prostituta, não! Deus deu uma companheira, uma mulher, para que estivesse ao lado de Adão, mas hoje nós estamos matando as nossas esposas, nós estamos levando as nossas esposas a morrer precocemente, nós estamos levando as nossas esposas a perder a sua vida por uma questão de ego, por uma questão de perversidade, de maldade. Eu não digo não é de fácil não, é de impunidade. Meu amigo, o que é que você espera mais desse mundo? Para onde você vai é guerra. Para onde você se vira é assassinato. Para onde você se vira é cuecão de couro. Para onde você vai é indecência. Para onde você vai é impunidade, é cooperativismo, é injustiça. O que é que você espera desse mundo, meu amigo? Os valores aqui estão revertidos. Você se mata por qualquer coisa. Hoje, a pessoa não só goza paz e comunhão com Deus, como ele hoje não tem gozado paz e comunhão com a sociedade. Eu nunca vi um país que gosta de matar tanto
Esse país, um país da impunidade, um país de ladrão, tem ladrão de calcinha, tem ladrão de zorba, tem ladrão de relógio, tem ladrão de moto, tem ladrão de carro, tem ladrão de aliança, tem ladrão de portão, de fio, de coador, tem ladrão para tudo que é gosto. E tem até uma sala de custódia que vem amanhã aumentando essa violência, que vem aumentando essa impunidade. Essa é uma vergonha para a nossa nação. Aonde o cidadão de bem aqui tem medo de sair de casa, aonde o cidadão aqui tem medo de perder o seu carro, a sua moto, a sua esposa, o seu filhinho, a sua filhinha. Agora eu quero dizer uma coisa, meu caro amigo. Tudo que nós fazemos aqui, nós queremos cobrarmos. Não tem como você escapar. Você pode escapar daqui da justiça. Você pode escapar aqui das autoridades, das leis. Mas você não vai escapar das leis de Deus, não. Porque ele não tem dois pesos e duas medidas, não. É o único juiz que não aceita suborno. É o único juiz que julgará com equidade. É o único juiz que você não poderá apresentar a ele um advogado para mentir e tirar você daquela situação em que você tem culpa. Olhe, pense nisso. Você tem uma alma e o diabo tem trabalhado para que todavia você permaneça nessa obscuridade, nesse caos. A morte ele não marca encontro, não. A morte não vai chegar a ninguém vai dizer o seu dia de morrer vai ser tal dia. Ela não avisa, ela é um elemento surpresa. Você pode ser velho, você pode ser novo, quem for. Você pode ser preto, branco, rico ou pobre. Quando ela chega, ela vai e leva mesmo. E para que você possa se encontrar com Deus e gozar a eternidade com Ele, livre do lago de fogo, que morte é sua. Jesus é esperança. É o mediador entre Deus e o homem. Ele é o Cordeiro Pascual. Na sua morte, a Bíblia diz que o véu do tempo foi rasgado em alta barra. Na sua morte agora, o homem passa a gozar desse benefício, dessa oportunidade que ele na lei ele não tinha. O homem para gozar paz com Deus, o homem para gozar de comunhão com Deus. O homem para herdar a vida eterna, ele teria que cumprir todas as cláusulas da lei. Mas a Bíblia diz que em homem algum era capaz de cumprir a lei. Lá no céu houve uma grande concílio, uma grande reunião. E o anjo bradou que não tinha ninguém digno de vir para este mundo e morrer pelas criaturas, pelo pecador. Aí João chorou, mas o ancião olhou para ele, porque na onisciência de Deus, Jesus Cristo já havia sido processado, Jesus Cristo já havia sido oferecido, ele se ofereceu em morrer numa morte de cruz, e Deus não se opôs, Deus não disse nada, Deus não disse para ele, filho, não vá não. Você criou todas as coisas, você vai morrer no meio desses homens cruel e mau, perverso. Foi você que criou ele, você podia ter dito a ele não. Mas quando ele disse ao pai, pai, eu vou, não tem ninguém digno de morrer pela humanidade, eu vou. Aí Deus disse, vá meu filho, vá meu filho. O único que foi achado digno de olhar para o livro e de dar o seu selo. O único que foi digno de cumprir todas as cláusulas da lei. O único, segundo Adão, que humilhou Satanás, que deixou Satanás de quatro, diante dos seus súditos, diante do seu principado, diante da sua potestade de demônio. O diabo ficou de quatro e colocou a cabeça dele debaixo daquele que estava desprezado na cruz no Gólgota, daquele que estava todo ensanguentado, daquele que estava todo lapidado pelo chicote de Roma e que não tinha nenhuma aparência. Ainda estava escrito na cruz, Rei dos Judeus, porque ele morreu. Nós sabemos que o mundo atual, como os demais que já passaram, tem um coração duro e incircunciso,
Mas nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus, não. Nós temos que continuar. A Bíblia diz: se você não avisar o ímpio no caminho que ele anda, se ele morrer nesse caminho, eu vou cobrar de você o sangue dele. Então essa é a minha obrigação, é a obrigação da igreja de pregar a verdade do evangelho. Não é um evangelho cultural, não é um evangelho tradicional, não é um evangelho convencional, mas um evangelho que transforma. Um evangelho que molda o homem em Cristo. Um evangelho que faz com que o pecador, o ladrão, o assassino, o adúltero se torne uma nova criatura e abandone essa prática depravada, imoral e assassina. Quantos minutos, Daniel? 45. Ó, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Estou terminando aqui mais uma vez. Que hoje nós estamos em uma situação de apostasia, que para assistir um vídeo completo de 1 hora e meia, não assiste. E principalmente quando o teor dela é verdadeiro. Aí o cara tem que fazer um vídeo pouquinho, mesmo assim ainda é pouco. Mas não é por isso que as minhas visualizações são poucas, eu vou deixar de pregar, não. Estou preocupado com isso, estou preocupado de pregar o evangelho, de orientar as pessoas. A veracidade do que eu prego um dia irá acontecer, porque ele morreu na cruz e ressuscitou. Aí a Bíblia diz assim: ele não está mais aqui, mas ressuscitou do morto. Se você chegar numa sepultura de Allan Kardec, se você chegar na sepultura de Buda, se você chegar na sepultura de Tiradentes, se você chegar na sepultura de qualquer mito que deixou seu marco na história, lá tem um epígrafo, você diz expressão: aqui está o resto mortais de Gustavo Colombo, de Pedro Alves Cabral, de Dom Pedro I, mas de Jesus Tará. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou dos mortos. Que Deus nos ajude, em nome de Yeshua de Jesus.